Hello, students! Hoje nós vamos estar trabalhando o assunto Simple Past Tense, ok? E para iniciarmos esse assunto, nós precisamos lembrar de um assunto que nós estudamos no bimestre passado, que foi sobre os verbos regulares e irregulares. E aí, olhando essa classificação de verbo regular e irregular, nós devemos lembrar que os verbos regulares, ele tem uma regra geral, que é acrescentar um ed nesse verbo para que ele possa estar no passado. Porém, você olha novamente esse material porque existe uma outras sub-regras que vocês vão precisar lembrar aí também, tá? Por isso que eu estou aconselhando vocês olharem o material do bimestre passado. Por exemplo, o verbo, se ele já terminar em E, você vai acrescentar somente o D e não novamente um ED. Tudo certo? E aí nós temos o exemplo aqui do smile, que é um verbo que termina em E. Então, perceba que ele acrescentou somente o D. O outro verbo, ele não termina em E, porém você vai acrescentar, então, agora o ED, ok? Já os verbos irregulares, como já foi dito, eles possuem o quê? Suas formas próprias. Então, vocês vão precisar averiguar a tabela lá dos verbos irregulares, para caso você tenha dúvida, você não escrever errado, porque ele não vai seguir essa regra do ED, certinho? E aí nós adentramos ao nosso assunto, aonde vocês vão estar aplicando esse assunto do bimestre passado, os verbos regulares e irregulares, aqui na frase afirmativa do simple past. Somente na frase afirmativa que vocês vão estar utilizando desse assunto. Por quê? Você vai precisar ter o sujeito mais o passado do verbo, aí que você vai averiguar se esse verbo é regular. Se ele é regular, eu vou acrescentar um ED. Se ele terminar em E, eu vou acrescentar somente um D. Ou se ele é um verbo irregular. Aí você vai, caso você não saiba o passado desse verbo irregular, você procura na tabela de verbos irregulares. Você pode encontrar essa tabela aí no seu dicionário e assim o complemento da frase. Aí nós temos aqui a frase He danced a lot yesterday, ok? E aí você percebe que dance é um verbo que termina em E. Então, o que aconteceu? Só vai acrescentar um D. E aí, você vai averiguar nos outros exemplos que nós vamos estar trabalhando, em atividades. Aí, você vai averiguar se esse verbo é regular ou irregular. E aí, passamos para a forma afirmativa e interrogativa desse assunto aqui. Que você já vai esquecer essa parte de verbos irregulares e regulares. E aí, nós vamos estar trabalhando com auxiliar did, ok? Aqui, põe um lembrete que está escrito. Lembrando que o auxiliar do simple past é o did, usado nas formas negativa e interrogativa, tá? E aí, vamos aqui para a forma negativa. Você vai ter o sujeito, o did not, ou você pode usar a forma abreviada, mais o verbo, tá? E aí, você não vai precisar passar esse verbo para o passado, porque o did, ele já indica esse passado. Se você colocar o did mais um verbo no passado, vai ficar uma redundância, ok? Aí nós temos aqui, I did not stop here yesterday. Eu não parei aqui ontem. Então, perceba, você vai acrescentar did not stop. Aqui, forma interrogativa. Na forma interrogativa, lembram lá que na forma interrogativa vai mudar o auxiliar e o sujeito. Essa inversão. Então, vai ser primeiro o auxiliar did, depois o sujeito, aí o verbo e não pode esquecer o ponto de interrogação, como eu sempre digo para vocês. Estamos falando de forma interrogativa. Teacher, eu fiz a mudança do auxiliar com o sujeito, mas precisamos colocar o ponto de interrogação, certinho? E aí nós temos aqui o exemplo. Did I stop here yesterday? Eu parei aqui ontem. Então, percebam. Na primeira frase, nós temos o quê? I did, porque nós estamos falando de negativa, not. E aqui nós temos a inversão desse sujeito com auxiliar. Did I
stop here yesterday. E o ponto de interrogação ao final. Bom, gente, esse foi o nosso assunto, mas qualquer dúvida você pode estar encaminhando no meu WhatsApp, ok? Bye, bye!